Sejam todos muito bem-vindos à nossa 14ª edição do projeto Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. No dia de hoje, temos um convidado muito especial para o nosso programa, Maurício Vicente Ferreira Júnior. Maurício é diretor do Museu Imperial de Petrópolis desde 2008. Ele possui um Master of Arts, Museum Studies pela State University of New York, e, além disso, é professor de História da Universidade Católica de Petrópolis, da UCP. Com experiência nas áreas de História, Artes e Museologia, já fez a curadoria de mais de 30 exposições. Tendo atuado em instituições, associações e comitês técnicos no Brasil e nos Estados Unidos, foi pesquisador da New York City Landmarks Preservation Commission e presidiu o Comitê Brasileiro do Programa Memória do Mundo da Unesco, entre 2016 e 2017. É membro do Conselho Internacional de Museus, da Academia Petropolitana de Educação, da Comissão de Arte Sacra e Liturgia da Diocese de Petrópolis e do Conselho Consultivo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. É ainda sócio titular do Instituto Histórico de Petrópolis e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e representa o Brasil no Comitê Regional para a América Latina e o Caribe do Programa Memória do Mundo da Unesco. Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso projeto Diálogos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui conversando com você, com todos os ouvintes, as pessoas interessadas em saber um pouco mais das relações entre Brasil e Alemanha. Bom, iniciando, Maurício, você é atualmente diretor do lindíssimo Museu Imperial de Petrópolis. O Museu Imperial de Petrópolis é um dos museus mais importantes e impressionantes do Brasil. Ele está instalado no antigo Palácio Imperial de Petrópolis e já possui mais de 80 anos, além de ser um patrimônio da humanidade pelo conjunto das suas obras. Você poderia nos contar um pouco da história do museu e da sua atual missão? Bom, o museu tem 30 unidades vinculadas ao Instituto Brasileiro de Museus, que, por sua vez, está vinculado ao Ministério do Turismo. Portanto, nós somos um órgão público federal. Mas o Museu Imperial tem 80 anos, mais de 80 anos. Ele foi criado em 1940. Portanto, pensar na história do Museu Imperial, ou pensar na razão pela qual ele foi constituído, é necessário fazermos essa viagem no tempo, né? Irmos até o Brasil dos anos 40, o Brasil do Estado Novo, o Brasil do governo de Getúlio Vargas. Naquela ocasião, naquele contexto, vamos dizer assim, o Brasil passava por uma necessidade, a necessidade de apresentar para o público do presente e do futuro uma ideia social sobre a cultura brasileira ou a cultura oficial nacional. E Getúlio Vargas, né, constituiu uma equipe que se preocupou em construir aquilo que uma colega nossa, Alda Reiser, chamou de uma pedagogia, né, do Estado Novo, uma pedagogia que contasse, que apresentasse a história oficial do Brasil por meio de museus, cada qual com um recorte temporal específico. Restou ao Museu Imperial, portanto, a atribuição de tratar do período imperial brasileiro. Mas, vejam, o Brasil se tornou independente sob a égide da monarquia. Portanto, tratar de período monárquico ocorre uma coincidência justamente com o momento da criação do Estado Nacional Brasileiro. Por isso, essa primeira equipe, a equipe que listou os itens que seriam de interesse para a criação, a constituição da coleção fundacional do Museu Imperial, listou itens que nunca estiveram aqui no tempo que a família aqui residiu, que a família residiu no Palácio Imperial de Petrópolis, que foi a residência de verão da família imperial brasileira. Recebemos itens de mais de 15 instituições que foram chamadas a contribuir para esse projeto.
recebemos, por exemplo, as coroas de Dom Pedro I, Dom Pedro II, o cetro usado pelos dois imperadores, o trono que foi usado por Dom Pedro I e Dom Pedro II no Paço de São Cristóvão, enfim, itens que travam e tratam justamente desse período específico da história do Brasil, que foi o período monárquico, como já disse, né, coincidindo com o da criação do Estado Nacional Brasileiro. Portanto, nós temos aqui em Petrópolis itens que dialogam com a população, que constrói valores associados a esse período da história nacional, mais precisamente uma história que a República construiu sobre o passado brasileiro, um passado com recorte temporal muito específico, que é o período imperial, ou seja, o período compreendido entre os reinados de Dom Pedro I, nós poderíamos até estender também ao período de Dom João, até o fim da monarquia, né, 1889, quando então a monarquia foi banida do país, substituída pela República. Muito interessante, Maurício. Você falava do acervo do museu. Esse ano nós celebramos os 200 anos da independência do Brasil, bicentenário da independência, e nós aqui do Instituto Márcio Stadl estamos dedicando esse ano à Imperatriz Leopoldina. Nós sabemos que o acervo histórico do museu possui diversos itens e documentos sobre ela. Você poderia nos apresentar o acervo da família imperial e, especialmente, o acervo que hoje há no Museu Imperial de Petrópolis referente à Imperatriz Leopoldina? Isso é muito interessante, né? Interessante na medida em que temos hoje, claro, esse ano, né, as comemorações do bicentenário da independência e, como você bem indicou, a participação efetiva de Dona Leopoldina, a primeira imperatriz, mãe de Dom Pedro II, nesse processo, né, uma pessoa que viveu intensamente esse período, né, o período da passagem do Brasil da condição de reino, né, de reino do Brasil, Portugal e Algarves, foi justamente no período em que ela se casou com então Dom Pedro de Alcântara, ainda não imperador do Brasil, enfim, para justamente o primeiro reinado e viver praticamente todo o primeiro reinado, porque ela faleceu em 1826, portanto, né, poucos anos antes do fim, né, do primeiro reinado, com Dom Pedro I à frente da coroa do trono brasileiro. Nós temos itens fundamentais, eu diria, para o entendimento, né, sobre o processo da independência. Temos não só objetos, mas temos documentação, porque o Museu Imperial ele é constituído por 3 categorias mais abrangentes, vamos dizer assim, de acervos ou de coleções históricas e artísticas. Temos o setor de acervo museológico, que ali abriga perto de 10 mil itens. Nós temos o arquivo histórico, que, por sua vez, detém 250 mil documentos, e a biblioteca, com mais de 60 mil volumes. Além desses, a Casa Gaia, que foi doada ao Museu Imperial, com mais 4.200 itens, enfim. Então, esse conjunto, né, traz referências obrigatórias, eu diria, para um pesquisador interessado em conhecer, em trabalhar, estudar, pesquisar esse momento da história nacional, né, da criação do Estado Nacional Brasileiro, mas, em particular, sobre Dona Leopoldina, eu diria que o Museu Imperial possui o conjunto mais significativo dos itens não apenas que pertenceram a ela, mas também itens que fazem referência a ela. Agora mesmo, semana retrasada, eu estive na Colômbia, em Bogotá, onde, a convite do IBRACO, Instituto de Cultura Brasil-Colômbia, lá levei uma exposição com reproduções de retratos de Dona Leopoldina. E foi muito interessante, porque foi possível montar uma linha do tempo de um período muito curto, porque Dona Leopoldina chegou ao Brasil em 1817, casamento dela com Dom Pedro. E, repito, faleceu em 1826, mas esse período, ou seja, essa 1817 a 1826, foi um período muito intenso,
com muita informação, com transformações históricas importantes, e foi possível montar, digamos assim, uma tipologia de imagens ou de retratos de Dona Leopoldina em contextos bem definidos, né? Por exemplo, o contexto das negociações do casamento dela com Dom Pedro. Nós levamos a Bogotá um retrato de Dona Leopoldina, que foi um presente que ela deu ao médico, ou seja, uma das pessoas encarregadas nesse processo de negociação do casamento, um retrato quando ela tinha 13 anos, que foi ofertado a esse médico no período do casamento, em 1817, portanto, ela já ia com seus 20 anos aproximadamente. Temos um segundo momento, né, ou melhor, ainda sobre esse período das negociações, do casamento, temos os retratos oficiais que apresentam Dona Leopoldina, ou arquiduquesa de Áustria, para o público brasileiro, para o contexto brasileiro-português, vamos dizer assim, e o mundo como um todo, mesmo porque ela, nesse casamento, ela passa a ser a princesa real de Portugal, Brasil e Algarves, esposa do príncipe herdeiro. Então, temos retratos oficiais, um muito interessante que foi executado ainda em Viena por Natalia Schiavone, né, que foi, na verdade, a matriz de vários outros retratos. Em verdade, não foi a matriz foi uma pintura, mas a primeira litografia foi essa do Schiavone, que resultou em vários outros retratos em litografia ou gravura buril, enfim, que foram produzidos em Portugal e foram produzidos aqui no Brasil para representar essa princesa, essa arquiduquesa de Áustria, tornada princesa de Portugal, Brasil e Algarves. Então, na sequência, nós temos o que nós chamamos do processo da independência, né? Ela, já no Brasil, tem uma gravura buril muito interessante de Debré e Pradier, que mostra o desembarque dela aqui no Rio de Janeiro, exatamente em agosto de 1800, não, minto, finalzinho já a viagem demorou 3 meses, enfim, foi quase no final do ano, né, novembro, na verdade, de 1817, e outras imagens produzidas na corte, no Rio de Janeiro, mesmo porque o Rio de Janeiro passou a ser a capital do Império Português, né, a começar pela cerimônia, que foi uma grande cerimônia que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, foi o batismo, né, de Dona Maria da Glória, a primeira filha desse casamento, né, Dona Maria da Glória, que se tornou rainha de Portugal como Dona Maria II. Então, em 1819, houve um cortejo, né, cortejo muito, eu diria, ritualístico mesmo no quesito, né, dos procedimentos, da posição observada, né, pelas pessoas que participaram dessa cerimônia, enfim, no Largo do Paço, se dirigindo, então, o cortejo até a Capela Real, então, né, ali na atual Praça 15, e ocorrendo a partir do momento a cerimônia religiosa do batizado da princesa herdeira de 2 tronos naquele momento, né? Depois ela passa a ser herdeira apenas do trono português. Mas, enfim, na sequência, nós teríamos os atos associados à independência do Brasil, também mostrando retratos, seja coletivos, seja individuais, de Dona Leopoldina, como, por exemplo, a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil, isso em 12 de outubro de 1822, na sequência, a coroação e sagração, né, de Dom Pedro como imperador já no 1º de dezembro desse mesmo ano de 1822, e uma série de outras imagens, né, que nós vamos acompanhar, imagens do casal, imagens apenas de Dona Leopoldina, seguindo até o que nós poderíamos aqui indicar como a última imagem de Dona Leopoldina, que é justamente uma aquarela de Pallier, né? Ela, em 1825, grávida de Dom Pedro II, na sequência, ela ficou grávida uma última vez e morreu em decorrência dos problemas desse parto. Ou seja, nós temos, foi possível, na verdade, mostrar nessa exposição itens iconográficos ou retratos de Dona Leopoldina
de período anterior a 1817 até praticamente o seu falecimento em 1826, apenas com imagens do Museu Imperial. Então, é muito interessante ter esse recorte, né, digamos assim, referenciado de Dona Leopoldina, recortes que poderiam ser feitos também a partir, né, de outras figuras históricas, outras personalidades, como Dom Pedro I, Dom João, enfim, o Museu Imperial tem acervo histórico-artístico para a construção, né, de N propostas museológicas e reflexões sobre esse período, sejam por temas, sejam esse conteúdo mais biográfico, enfim, uma documentação muito densa, né, para os pesquisadores, para todos aqueles que acorrem ao museu, para conhecer um pouco mais da história do Brasil. Puxa, é incrível, um acervo realmente riquíssimo, então, sobre a Imperatriz Leopoldina. Nos chamou realmente a atenção aqui no Instituto Márcio Staden, esse período curto dela no Brasil, de 1817 até o seu falecimento em 1826, mas o quão intenso foi esse período, e inclusive positivo e próspero para o desenvolvimento do nosso país. O nosso projeto se chama Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro, e eu digo isso, Maurício, porque atualmente o museu ele oferece a exposição O Olhar Germânico na Gênese do Brasil, com destaque para a coleção Gaia. Você poderia nos contar um pouco mais sobre essa exposição e a coleção Gaia? Perfeitamente. É um prazer falar sobre esse assunto, que duplamente está relacionado a esse momento de comemoração, né? Inicialmente porque a primeira grande expedição, que visitou o Brasil, em decorrência do casamento de Dona Leopoldina, foi justamente a coleção austro-bávara, né? Enfim, são germânicos, né? São povos de língua alemã ou pesquisadores, cientistas de língua alemã que vêm no contexto do casamento, né, da viagem, né, de Dona Leopoldina, para conhecer essa parte do mundo, para apresentar essa parte do mundo para a Europa de língua alemã. Então, eles vêm com a preocupação de registrar, né, os povos, né, e a natureza do Brasil, exuberante, como era e como é, né, para os europeus, ou para, repito, os povos de língua alemã da Europa. Essa coleção, a coleção Gaia, foi doada ao Museu Imperial, e nós assumimos, em 2014, em definitivo, ela é constituída por 4.255 itens. Sim, eu costumo dizer que vale a qualidade na quantidade, ou quantidade na qualidade, não importa a ordem, porque são assim, um quantitativo muito grande de obras espetaculares de autores muito significativos, né, desse período. E nós produzimos um recorte, eu e o outro curador, que foi o Rafael Cardoso, produzimos um recorte justamente artistas de língua alemã, né? Então, temos aí os austríacos e os dos países ou daqueles potentados que hoje constituem o país Alemanha, e que estiveram no Brasil desde esse período da chegada de Dona Leopoldina em 1817 até o final do século XIX, por isso a ideia da gênese do Brasil, ou seja, artistas, cientistas, diplomatas, militares, nós estamos falando de artistas de formação, estamos falando de artistas amadores, né, mas que produziram registros muito significativos desse período. E selecionamos mais de 150 itens. Inicialmente, na primeira seleção, estava numa faixa dos 400 itens, mas como o espaço expositivo sempre é menor do que a capacidade de expô-los, foi necessário fazer um corte, mas esse corte ainda prevê a apresentação de obras muito significativas produzidas por esses
artistas, como eu disse, amadores ou cientistas. Nós construímos nichos ou seções específicas da exposição. A primeira seção, ela trata da exuberância da natureza, ou seja, como esses artistas ficaram encantados com a luz, com a luminosidade, com a extensão, né, a mata, ou seja, os elementos que mais se aproximam daquele conceito do sublime, né, que os europeus tanto cultuam, né, de uma forma, ou cultuavam precisamente no século XIX, com relação à natureza, com relação à observância de uma natureza não existente na Europa, né, ou seja, o mundo, né, o novo mundo, a luminosidade, as cores que são inexistentes na Europa, como esses artistas captaram esses elementos aqui na América Portuguesa, mais precisamente no Brasil. Nós estamos falando, né, de vastas regiões do Brasil, estamos falando Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Nordeste, Amazônia, né, de visitar o Brasil como um todo. Pouco menos o Sul, eu diria, nesse momento, o Sul. Os artistas mandam muito registros extraordinários que nós lá temos. A segunda sala fala justamente da produção de imagens que foram capturadas em livros, né? Porque esses artistas, claro, nessas viagens que demoravam 2 anos, às vezes mais, eles produziam esboços daquilo que eles viam, né, para posteriormente traduzir esses esboços numa obra com outras técnicas, como litografia, como mesmo uma pintura em grande escala, né, enfim. Então, essa transmissão, essa transmigração, né, de mídias, né, ou seja, saindo do esboço em aquarela, em guache, em crayon, em lápis, enfim, saindo desse esboço e entrando para outras mídias, outras técnicas, como litografia, enfim. Essa segunda seção trata desses elementos, a produção em livros, os grandes panoramas, aí temos autores como Rugendas, Miller, temos quem mais? São tantos artistas, Hagedorn, né, um dos grandes, o Barão de Loevestein, né, temos o Adalberto da Prússia, são dezenas de autores que produziram imagens muito, muito impactantes. A penúltima sala trata da produção de retratos. Aí já estamos falando de segunda metade do século XIX, estamos falando com mais precisão dos artistas que resolveram permanecer no Brasil e criar, digamos assim, negócio no Brasil. Que negócio era esse? Era a produção de retratos para a nobreza em ascensão. Então, temos os nobres, os notáveis, sendo retratados por artistas como Pfaff, como Miller, né, que vão se encarregar, né, de receber esses nobres nos seus ateliês e produzir retratos em profusão, né? A sociedade brasileira, a sociedade de corte, queria, né, ser, digamos assim, retratada ou eternizada, melhor dizendo, por meio de retratos que eram repassados para seus descendentes, e muitos desses acabaram, inclusive, chegando ao próprio Museu Imperial, como lá estão, como aqui estão, melhor dizendo, na exposição. E a última sala, nós vamos falar dos anônimos, né? Vamos falar não daqueles nobres, não daqueles notáveis, mas das pessoas comuns, que foram também retratadas por esses artistas, principalmente Hagedorn, Rugendas, são von Marsus e von Spitz, né? São cientistas e artistas que se preocuparam em documentar os povos do Brasil. Então, os povos indígenas, né, as pessoas escravizadas, as pessoas comuns, ou seja, os anônimos vão aparecer nessa última sala, dando um retrato, oferecendo um retrato da sociedade brasileira de meados do século XIX. Maurício, muito interessante. Nós temos com certeza vários ouvintes nossos que planejam no futuro próximo talvez visitar Petrópolis. Essa exposição ela estará no museu por um período determinado. Qual é o período previsto para essa exposição estar aberta ao público?
Bom, essa exposição, inicialmente, ela foi pensada até agosto, mas em função até da procura de público, teve o seu período prorrogado, né? Está agora, no momento, estará até o final de outubro. Então, até o final de outubro, nós garantimos, né, o acesso a esse acervo, a essas peças lindíssimas, né? Mas, enfim, em função até de uma possível solicitação, quem sabe nós prorroguemos ela por mais um período, mas a princípio está garantido até fim de outubro. Excelente, informação importante, então, para quem nos ouve e pretende visitar o lindíssimo Museu Imperial de Petrópolis, a exposição Um Olhar Germânico na Gênese do Brasil, disponível até o final de outubro. Maurício, a nossa conversa, o nosso bate-papo está excelente, nós poderíamos estender o assunto, vários assuntos aqui durante muito tempo, mas infelizmente precisamos nos dirigir ao final, mas eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta relacionada à lindíssima cidade imperial de Petrópolis. Em 2 anos nós vamos celebrar o bicentenário da imigração alemã ao Brasil, e nós sabemos que Petrópolis também recebeu muitos imigrantes de língua alemã, cidade que foi planejada pelo arquiteto alemão Julius Friedrich Köhler, e uma cidade muito bonita, realmente, onde os bairros até hoje se chamam Bingen, Ingelheim, Darmstadt, Mosela, que é Mosel. Você poderia nos apresentar um pequeno resumo dessa imigração alemã para Petrópolis? Esses imigrantes, eles deixaram um legado e ainda existem marcos desses imigrantes na cidade? Isso é um ponto muito interessante e também uma outra conexão com a nossa exposição, né? Nós temos nessa sala que trata dos notáveis, nós apresentamos ali alguns objetos produzidos por migrantes ou por, enfim, descendentes de imigrantes germânicos, principalmente da atual Alemanha. Petrópolis, de fato, como você bem lembrou, foi colonizada, não apenas colonizada por germânicos, mas foi planejada, né, pelo Major Köhler, como você bem aqui apresentou, e foi assim, interessante pensar isso, porque o Köhler ele encontrou uma familiaridade entre a topografia, né, e a hidrografia, né, de Petrópolis. Ele buscou nomear os bairros com nomes correspondentes a essa toponímia, digamos assim, alemã, né, e tentou, inclusive, instalar, né, os primeiros migrantes nas posições semelhantes ou referentes à sua área de origem na Alemanha, né? Como se disse, Darmstadt, né? Mosel, né? Essas pessoas estão instaladas ou chamadas, né, a morar, a habitar nesses bairros. Nós ainda temos várias referências, né, dessa história ou dessa tradição germânica, seja na culinária, né, seja em alguns costumes, né, nomes de ruas, né, nós temos o obelisco aqui no centro da cidade que traz os nomes, né, das famílias, das primeiras famílias que aqui ocorreram, né, nas décadas de 1840, um pouquinho depois. Mas ainda falando sobre a exposição, nós lá apresentamos itens que, digamos assim, nos remetem para costumes muito próprios, né, lá do século XIX, como, por exemplo, os copos que eram lapidados pelos irmãos Zieber, né, o Guilherme e o Henrique Zieber. Eles gravavam esses copos, as pessoas adquiriam esses copos, eles gravavam, inclusive o estabelecimento deles dizia gravados à vista do freguês, e de fato, né, o acabamento, né, como o nome da pessoa, por exemplo, casais que vinham aqui em lua de mel gravavam os nomes entrelaçados ali com um cisne, enfim, eram objetos ou que nós chamamos de souvenirs de viagem. As pessoas adquiriam esses souvenirs, né, como os copos gravados pelos irmãos Zieber e também pelo Spangenberg. Spangenberg era um grande escultor de madeira
e ele produzia bengalas. Essas bengalas eram adquiridas por Dom Pedro II, o imperador presenteava pessoas próximas com essas bengalas e passou a ser um epíteto, né, um sinônimo, né? Eles diziam que essas Petrópolis, né, ou seja, Petrópolis era, né, o epíteto de bengala, bengala justamente produzida por esse Carlos Spangenberg, que ganharam, inclusive, referências na literatura. São vários textos literários que fazem referências a essas bengalas, inclusive textos publicados fora do Brasil, né? Então, é uma referência que nós chamamos muito interessante da cultura material, né, de Petrópolis, ou seja, a contribuição desses colonos, desses migrantes que aqui chegaram, e nós podemos afirmar que vamos iniciar agora um período de comemorações justamente dessa questão dos migrantes alemães, né? Porque no ano que vem, no ano de 2023, nós vamos comemorar os 180 anos de Petrópolis e podemos entender esses 180 anos como um ponto de partida, né, para essa comemoração que ocorrerá daqui a 2 anos, né? Ou seja, vamos produzir uma referência obrigatória sobre a produção, a contribuição, né, dos germânicos, mais precisamente, né, dos povos de língua alemã, vamos dizer assim, para a construção do Brasil. E Petrópolis, como você bem sabe, tem um aspecto a mais, né, a ser considerado, uma vez que as referências, como nós já dissemos aqui, de Petrópolis estão à vista do freguês, ainda à vista do visitante, né, no dia a dia, naqueles que visitam, que acorrem a cidade de Petrópolis. Maurício, muito obrigado por essa tão interessante entrevista. Digo-lhe que, para mim, realmente foi uma entrevista emocionante, porque tenho meu coração em Petrópolis, por ter sido criado nessa tão linda cidade. Eu fico feliz em saber que no ano que vem nós teremos um ano de festividades na cidade, alusivos aos 180 anos da cidade de Petrópolis. Contem conosco do Instituto Matthieu Staden nessas celebrações. Eu, pessoalmente, como lhe disse já, tenho um pedaço do meu coração residindo em Petrópolis. Afinal de contas, o meu bisavô, Hilmar Werner, foi um dos fundadores da tradicional fábrica Werner de tecidos. Hoje, com 118 anos, ele a fundou com seus 2 irmãos em 1904. E, nesse sentido, realmente lhe agradeço imensamente por essa entrevista interessantíssima para o nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e aos nossos ouvintes e a quem nos assistiu, muito obrigado pelo interesse em nosso projeto. Eu que agradeço, Maurício. Posso te chamar de Xará, não é? Por favor, por favor. Foi um prazer enorme contribuir para essa entrevista e estamos assim, à disposição para futuros contatos e pensando na programação que teremos à frente nesses próximos, digamos, 2 anos comemorativos.